Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Ouvinte amigo, iniciemos nossa manhã de segunda-feira com as bênçãos de Deus sobre o nosso coração, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o programa de hoje, quero trabalhar algumas meditações sobre os próximos dias, sobre a assídia, ou preguiça espiritual. Segundo o pensamento de São Gaspar Bertone, um santo que nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, fundador dos estigmatinos. Ele trata a assídia como o vírus que mata o amor. Nós entendemos na nossa moral católica, na nossa conceituação acerca das virtudes e dos vícios, que há 7 pecados capitais, pecados tremendos, que devemos lutar contra eles. E o 7º pecado capital é a assídia, o pecado da preguiça. O primeiro é a soberba, o segundo a alvareza, terceiro a luxúria, quarto a inveja, o quinto a gula, sexto a ira, sétimo a preguiça. Preguiça que nós chamamos também de assídia espiritual, que deve ser combatida com a virtude da diligência, da coragem. A assídia, como se sabe, é um dos 7 vícios capitais, porém é um termo bem pouco conhecido e, por isso, não compreendido pela maior parte das pessoas católicas. No entanto, a assídia atinge a todos nós. Dela fazem experiência, sobretudo as pessoas que se lançam num sério caminho de conversão e de renovação espiritual. Eu tenho certeza, prezado ouvinte, que você vai se encontrar nesse tema. Muitas vezes na nossa vida passamos por isso. E é bem provável que muitas pessoas estão a passar por isso, ouvintes do nosso programa. Que a gente precisa tomar consciência para não afundarmos nesse vírus que mata o amor, a assídia. Depois de um primeiro período no qual o entusiasmo coloca asas nos pés, chega o cansaço, a monotonia, o desânimo, a apatia geral. Pessoas que mergulham profundamente na experiência de Deus, religiosas, seminaristas, sacerdotes, leigos, você mergulha no profundo caminho de Deus e depois daquele entusiasmo é comum o desânimo e uma apatia geral. As comunidades religiosas e os movimentos de renovação eclesial vivenciam a experiência do povo eleito após a passagem do Mar Vermelho e dos primeiros e difíceis passos no deserto, rumo à terra prometida. Sempre a mesma comida, não há água, não há carne, não se chega à meta. Levastes no Senhor ao deserto para morrer? Pergunta. Estavam bem presentes essas preocupações no povo de Israel. O fôlego se torna arfante e vem a vontade de parar. A parada depois se torna fatal e não mais se deseja levantar e caminhar o caminho. Como Elias sob o junípero em crise com Deus, dizemos: basta, não sou melhor do que os outros padres, do que os outros leigos religiosos. Deixa-me morrer. A náusea pelas coisas espirituais e a apatia nos bloqueiam, e não mais temos vontade de rezar, de meditar, de ir à missa,
de ler bons livros, de participar dos sacramentos, da catequese, da vida comunitária, de fazer obras de caridade. A assídia, prezado ouvinte, é um vírus que corta as pernas e pouco a pouco vai sugando a energia até levar a pessoa a uma lenta morte espiritual. Por asfixia, por paralisação progressiva, depois de tê-la conduzida aos prazeres mais vulgares e estomacais e a uma triste depressão espiritual, cheia de insatisfação e de críticas a tudo e a todos. Eu já vi esse quadro muitas vezes mesmo. Sacerdotes, religiosos, leigos, pessoas que começam a criticar a tudo, critica a igreja, critica os sacramentos e acha suas mais vis justificativas nos fracassos e pecados das pessoas que estão na igreja para sustentar a necessidade de não ter mais fé, de viver o marasmo. Quão triste é essa realidade. Não vou mais à igreja por causa do padre, por causa do bispo, por causa da freira, por causa do ministro da comunhão, por causa daquele coordenador, por causa disso, por causa daquilo. Inventa-se mil coisas. É a assídia. É a doença espiritual que tirou a alegria da fé, a unção do Espírito e jogou a pessoa na cisterna da ignorância e do cristicismo. Quão triste é essa realidade. Vamos à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós aquele versículo famoso do Salmo 118, versículo 105. É o maior salmo da Bíblia. A vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. A palavra de Deus é que vai nos ajudar a curar a assídia. Mas para isso eu preciso vencer essa soberba tremenda que aglomera no coração de quem entra na preguiça espiritual de não acreditar nem na palavra de Deus, de não acreditar nem em Deus. Mas a Bíblia é a palavra. É a palavra que ilumina, que é esse facho luzente para a nossa vida, que nos ensina a orar. Há no Evangelho também um momento angustiante que nos mostra Jesus numa tremenda situação de tristeza espiritual e depressão. É o momento do Getsêmani. Escreve São Mateus: e tomou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Permaneçam aqui e vigiem comigo. E distanciando-se um pouco, prostrou-se com a face em terra e rezou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porém, não como eu quero, mas como queres tu. Depois retornou aos discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: assim vocês não foram capazes de velar uma só hora comigo. Vigiem e orem, para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas considerações. Os evangelistas nos mostram um Jesus abatido, encurvado, à beira de um precipício. O que impressiona é a sinceridade desarmada de Jesus. Ele, o Messias arrebatador das turbas, aquele que havia dado esperança a milhares de pessoas, que havia feito milagres, que havia feito sentir o poder e o amor de Deus a todos os desesperados, agora não se envergonha de confessar a seus discípulos o seu estado de prostração, a sua aversão por aquilo que o espera. A minha alma está triste até a morte. Ver o seu mestre naquele estado, com a moral por terra, devia produzir na alma dos discípulos um efeito devastador e de desconforto paralisante.
Mas Jesus não procura esconder por medo de desiludir. Fala, mostra com sua fragilidade humana e pede ajuda. Que lição! E também Jesus nos exorta a perseverar na oração, ainda quando não se tem vontade de rezar, abandonando-se ao desígnio do Pai e de sua bondade. A oração é fonte da força para não cair em tentação, pois, meu prezado ouvinte, a carne é fraca. Nós somos fracos. Ou vigiemos, ou vamos entrar na preguiça espiritual e o vírus da assídia vai matar o amor que Deus plantou no nosso coração. Te convido agora a orar. Pai amado, toma conta do nosso coração, muitas vezes torpedeado pela assídia, pela preguiça espiritual, de não querer mais orar, de não sentir bem na igreja, de não desejar mais os sacramentos, de desiludir totalmente com a oração. Não deixa, Senhor, que a nossa alma conheça esse deserto de morte. Anima-nos, Senhor. Não deixe que esta pandemia da peste chinesa tire de nós a alegria da fé, a esperança da caridade. Cura, Senhor, os que passam por estes momentos tão difíceis. Renova a nossa fé e nos tira, Senhor, da escuridão, da tristeza, da desolação e da morte espiritual. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos livre da assídia e nos dê a sua paz. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.